Movimento Amor em Luz de volta e hoje em dose dupla. Agora a gente vai bater um papo com a Verônica Maziero e ela vai partilhar um pouquinho com a gente de como, com as vibrações e com energia, ela consegue ajudar as pessoas, inclusive pessoas que passaram pelo desafio de enfrentar uma depressão, de ter pensamentos suicidas e passar por situações que não são das mais agradáveis, que é o que diz o Movimento Amor em Luz, que é disso que trata, na verdade, de ajudar as pessoas a encontrarem um novo caminho, um caminho de luz para seguir, para acalmar os coraçõezinhos. Muito bem-vindos, muito bem-vindas cada uma de vocês. Gratidão imensa pelo carinho, gratidão imensa pela disponibilidade de estarem aqui conhecendo um pouquinho do que é o Movimento Amor em Luz e conhecendo um pouquinho da Verônica também, que como já chegou, é óbvio que eu já vou chamar. Final, a gente aproveitar essa uma horinha que vocês vão ver, vocês já sabem, né? Uma hora passa muito rapidinho, quando menos esperar. Aê! Muito Olá! bom! Tudo bem? E aí, Ana, tudo bem? Tudo ótimo! Tudo Enfim, bem? Boa chegamos noite, no né? Boa dia! noite todo mundo. Tô vendo aí ó, meu irmão, minha amiga, galera já aparecendo aí ó, pra ver. Ai, que legal! Muito bem-vindos! Venham mesmo, venham mesmo. Prestigiar a Verônica, naturalmente, né? E é legal quando a gente... Ai, que Conhecer, né? legal! A Conhecer gente o teu trabalho, conhece! conhecer a galera. E, oi, Ju! Ih, Ana, vai vir uma galera aí. Tudo bruxinho, bruxinha. Então, menina, mas a Ju eu também conheço. A gente já fez bruxaria junto. Quando você vai ver, tá tudo conectado. Gente, eu falo pra Né? vocês que é tudo um baldão só, um caldeirão só. Vocês não acreditam, meu É. menino? E a Claudinha, né? E a Cláudia, tem que agradecer muito vocês, assim. A Cláudia foi um start de estudo também, né? Porque foi Legal. através dela, conheci ela. Ela, não sei se ela te contou, mas eu conheci ela nas trocas de terapias, né? Que legal. Ela pegou uma orgonite, não sei se você viu a orgonite que ela tem lá, a gente Vi. trocou por uma mesa. E ali começou o desenrolar de projeto de me ajuda nisso, me ajuda naquilo e tal. E foi muito legal, tá? Até hoje. É isso que é muito bacana quando a gente entende que a gente pode se ajudar, né? Que é algo que a gente estava falando agora na última live com a Tere, principalmente entre nós mulheres. Quando a gente entende Uhum. como é bacana, cara, se ajudar, como é legal, como a gente É. cresce muito mais, chega muito mais longe quando a gente tá junta, as coisas mudam de viés. A gente começa a realmente aproveitar um pouquinho mais da vida e vivendo esse acolhimento todo, Claro, esse natural nó. Aí, ó, claro. ela chegou. É aí! Então, Bem-vinda. olha que a gente ainda não se viu pessoalmente, né? Precisa fazer um Olha que encontro pessoal. barato! Foi muito legal isso. E me conta, eu sempre gosto de fazer essa pergunta quando a gente está começando, porque isso para mim, isso é algo que eu falo muito para quem já me segue aqui há mais tempo, que é a diferença do ser e do ter, que é exatamente aquilo que nós somos em essência, essa luzinha que nós Uhum. temos aqui no coração com os nossos talentos, valores, com tudo de mais precioso. E o que a gente tem hoje, que é esse corpo, essa matéria, um nome e alguns títulos. É, Então, eu é. já começo lhe perguntando, dona Verônica, quem é e quem você está? Então, inclusive, era um assunto que eu ia falar assim, gente, será que eu falo isso? Será que eu não falo? Eu sou a Verônica em transição hoje, né? Que legal! Porque porque tudo em função do que veio acontecendo do ano passado para cá. Eu tinha uma vida, um estilo de vida, uma profissão X, PTO, que era que me rendia um monte de Sim. coisas, né? E de repente aquilo tudo desabou, assim. Não desabou, né? Mas foi recriado, né? De uma nova maneira. E aquilo impactou, assim, a questão de falar de depressão também, de falar de como isso afeta a gente, principalmente nessas tramitações, né? Eu me vi muito nisso, porque você sai de um lugar X e vai para um lugar Y, Sim. né? E aonde você tem que lutar, você tem que batalhar, você acaba não vendo tantas saídas, fraqueja um pouco, né? Eu caí um pouquinho, então com aquilo eu fui aprendendo e depois eu acabei vendo aonde o ponto fraco das pessoas pegam, né? Sim. Aonde é que
aquilo nasce a depressão, nasce a tristeza, né? As dores pulmonares e as ites da vida, né? Renite, não sei o que vem tudo de um baque muito grande, né? E a partir daquilo eu comecei a desenhar um outro caminho que eu vinha traçando já, né? Estudei na uma universidade, terapia quântica, Que e legal! ali comecei com o Otávio, conheci o Otávio Leal, e comecei a desenhar umas coisas. Estudava uma coisa aqui, uma coisa ali, fui juntando, né? Até descobri que eu gostava da parte corporal. E eu quis unir a parte corporal com a parte energética, né? Para poder Sim. complementar as coisas, complementar um tratamento, né? E aí eu resolvi caminhar. Tipo, tive que ir do meio do ano passado para cá, empurrada, né? Porque já não tinha como conseguir dinheiro, eu tinha que botar para frente, né? Então acabei me jogando para atender, para prestar o serviço. E o primeiro serviço que eu fiz foi um trabalho voluntário num hospital aqui em Campinas, Legal. né, um hospital público, porque foi uma maneira que eu vi de também agregar conhecimento, experiência naquilo que eu estava começando a fazer e prestar um serviço, porque eu já tinha essa intuição de ter que fazer um trabalho voluntário, mas eu não sabia onde, né? E eu fui cair bem no hospital lá, onde, né, a coisa Onde quem atendia os precisa, né? funcionários. Quem precisa tá Mas lá, pô. atendia funcionários. Pois é, então, atendia os funcionários, não era nem paciente, porque eles precisam também, né? Uma Sim, carga horária muito. muito pesada, muito puxada. E fiquei uns bons 4 meses desenvolvendo, aprendendo, né? E comecei a unir as coisas, foi bem legal. Ó, E hoje eu tô mais terapeuta oriental do que qualquer outra coisa. e para você que está aí nos ouvindo neste momento, que fala, gente, eu não estou entendendo nada. Então, eu vou te explicar o que está acontecendo. Nossa, Ó, é o universo que se movimenta, aí a criatura, porque com certeza ela deve ter ouvido sinais a vida inteira dela. Mas ela estava uhum. naquele quentinho do trabalho, dos boletinho pago, entendeu? Era feliz? Uhum. Você era feliz, Verônica? Verdadeiramente? No formato anterior? Então, eu tinha um grau de felicidade, não posso dizer que não. Só que faltava alguma coisa. Tanto que eu ficava reclamando o tempo todo. Eu tinha um nível assim, sabe? Chegava em Sim. casa, reclamava, chegava do trabalho, reclamava, começava a reclamar de coisas que não, sabe? Que você fala, por que eu tô reclamando, né? Eu tenho um bom salário, eu tenho bons lugares, eu consigo pagar por tudo que eu quero, mas faltava alguma coisa. E eu, daquela, sabe? Só que energia atrai energia. Então, a energia da reclamação que eu tinha, né? Foi lá e me deu um pontapé para poder impactar para o outro lado. E foi de repente, né? Porque a empresa caiu, a empresa faliu, a Olha gente não isso! recebeu, não recebeu, não aconteceu nada, foi tudo. E aí foi rebolando, né? Vamos fazer o quê? O que, que eu tenho na mão agora para poder trabalhar, né? O que, que eu posso oferecer, né? Porque Aí saiu daquela. Hã? Aí a Verônica, que é o ser, né, baseado no seu eu mais puro, teve que, aliás, teve não, abriu um espaço ali. Você naquele momento abriu-se um espaço para que você pudesse despontar também num trabalho que traz com toda Uhum. certeza os seus talentos, que despontam todos os seus talentos, que É, fazem florescer essa verdade. E muitas E vezes detalhe, você, Ana, e detalhe, sem saber direito, né? Sem ter experiência na mão. Eu acho assim que a experiência que as pessoas tanto procuram, né? Ah, eu quero um profissional superpower, não sei o quê. Não, sim, não funciona assim, né? E a transição de carreira, ela pega muito nessa questão. Eu lembro é um episódio meio chato, assim, esse que eu vou contar, mas assim, num dos primeiros dias que eu estava no hospital, eu ia toda sexta-feira, pegava das 9 da manhã até 18 horas, atendi uma hora e pouquinho as pessoas, mas sempre pediu para eu estender, nunca dava. Mas num dia que eu estava chegando cedo, tinha uma movimentação, eu estava caminhando por um ambulatório, né? E era a rua divide, aí o ambulatório embaixo, o hospital em cima. Um murmurinho na parte de cima do hospital e o que está acontecendo, o que está acontecendo. Era um rapaz, né, que tinha se jogado de uma ponte, que nossa, tinha ele cometeu, né, a barbaridade, ele foi em cima enfim. E a família estava ali. Bem na hora que eu estava passando, eles tinham acabado de receber a notícia. Então, meu assim, Deus! sabe aquele choque um choque de realidade muito grande que eu tive ali naquele momento.
E, sei lá, respirei fundo, desci e falei, vamos continuar o trabalho, né? Mas eu fiquei com aquela energia durante um tempo. Nos corredores do hospital depois, o comentário era, ele tinha perdido o emprego, né? Ele tinha família, ele não sabia o que ia fazer, e aí acabou, né, indo por um caminho meio sem volta, porque tanto desse lado como do outro lado, Sim. a situação é difícil, né? Não adianta a gente fugir de uma realidade aqui achando que do outro lado, né, não vai existir, vai ser pior ainda, né? Exatamente. Então, Exatamente. esse foi um start assim, muito sério que eu tive na questão de começar a olhar a pessoa em si, sabe? Olhar em como eu posso ajudar com aquilo que eu tenho, né? Exato. Com aquilo que eu já vivi, com o que eu já experienciei, né? Para deixar as pessoas mais tranquilas e passar de uma maneira natural, né? Não precisar ser muito cheia de dedos ou coisas assim. Exato. Né? E para Exato. mim foi um pouco difícil porque eu tenho uma barreira ainda, né? Com essa questão de transpor, de pessoa, de É, relação. Então, é assim, é uma constante muito grande, né? A gente aprende aqui, as pessoas lá. Quando você ajuda uma pessoa numa situação, você está automaticamente se ajudando. É um problema meio que refletido, né? é meio não, eu até diria que completamente. E observem muito isso nas suas vidas, viu, meus amores? Vocês que estão aí assistindo. Aquilo que a gente enxerga nos outros é o que nós temos capacidade de enxergar em nós mesmos. É, Muitas vezes você está naquele momento de dor, aquele momento que você está perdido, enfim, está ali dentro de si mesmo e não sabe se enxergar, enxergar a própria realidade, mas é porque você, na verdade, ainda não se descascou o suficiente. E aí, quando você uhum, passa por momentos desafiadores, como a Verônica teve que passar, da empresa que era o local seguro dela, acabar passando é, por uma situação, ir para falência, dela de repente parar dentro de um hospital para que ela pudesse servir exatamente com aquilo que ela tinha para servir, que é a parte da energia. E eu lembro que você comentou é, comigo, Verônica, de algumas pessoas que apareceram já no seu caminho como terapeuta e que tem essa e que passaram por esses desafios de uma depressão, de uma tendência suicida. E como lidar com isso? Porque é meio complicado ainda, né? Ainda é meio tabu falar disso. na verdade, existe um desenhar de patologia, vamos dizer assim, né? Eles colocam muita patologia, a clínica e tal. Isso é muito fundamental, porque é o corpo humano se comunicando com o corpo energético e aquilo dando a troca, né? Então tá muito dentro do clínico também. Mas quando eu fazia terapia holística, a primeira terapeuta que eu tive, né, que ela me tratava e tal, me abriu muito campo sobre isso, também tinha passado por essa situação, mas sempre pelo mesmo motivo, a falta de perder o chão, sabe? A pessoa perder o Sim. chão e ela não ter que cavar e não ter força para cavar. E ali acabar entrando no desânimo, né? A luz no fim do túnel fica muito difícil de alcançar. Muitas vezes, assim, a pessoa ela entra nesse estágio depressivo, nesse estágio mais triste, porque ela busca, não porque aquilo é só uma doença, é a doença, né? Mas é porque Sim, ela busca e ela não consegue achar. E aí as coisas que as outras pessoas colocam para ela não fazem sentido, porque a visão dela é diferente, né? Ela exato. tem uma outra maneira de agir, uma outra maneira de trabalhar, de buscar pelas mãos dela, e ela não vê mais como fazer aquilo. Então, o que essa terapeuta fez, que eu acompanhei, foi muito engraçado, porque ela foi cavando, assim, trazendo novas oportunidades, novas maneiras da mesma pessoa trabalhar, né? E foi muito, como posso dizer, assim, iluminador, né? Porque Sim, é. em 2, 3 meses você via que a pessoa já conseguia abaixar um pouco, sabe? Principalmente sistema nervoso, ansiedade, sabe? E refletir também em comida, porque não é só a falta da comida, é o excesso da comida também, né? Exato. Por isso que na dietoterapia o pessoal fala muito para você ingerir alimentos mais crus, né? Cenoura, beterraba, coisas que você possa Sim. ralar, colocar, porque também vai liberar hormônios que ajudam nisso, né? Então tem todo um processo assim, não dá para olhar um único fator, né? Clínico, remédio. Sim. Eu tenho um professor que eu gosto que ele fala direto e reto, né?
o valor da terapia é bem menor do que o do medicamento na farmácia. Nossa, Então, não imensamente. precisa. A pessoa evita de pagar 150, R$ 200 numa sessão de uma terapia qualquer que seja, para ela se sentir bem, para ela pôr para fora aquilo que ela está Exato. precisando pôr, né? Nem que não encontre uma solução na primeira sessão, mas que pelo menos ela põe para fora. E aí ela vira e vai para a farmácia, compra um remédio que vai dar, né, aquela abaixada, né, um antidepressivo, ou alguém que indicou, alguém que falou que é bom, ela vai lá e toma, né? Então, Mas tem, esse mas tem balanço muito tem a que ser feito. necessidade de nós, como conhecedores dessas terapias, disseminar também esse conhecimento. Porque essa ignorância também, Verônica, Sim, e essa é só o meu ponto de vista. Eu vejo muito as pessoas tendo essa concepção de que é mais vantajoso gastar dinheiro, né, com uma noitada, bebendo, enchendo a cara, uhum, ou com remédio, mas é porque aquilo é conhecido. Muitas vezes a pessoa não sabe que exatamente. se ela fizer uma sessão de reiki, a energia dela vai ser mudada, mas porque ela não enxerga É, energia. O celular funciona por sinal, mas tá tudo bem, não é energia. é, Tem Wi-Fi, mas não também não é enxerga energia. energia. A gente é igualzinho, né, cara? Só que somos um maquinário Uhum. orgânico. Essa é a única, é a grande diferença da história. Nós somos um maquinário É, orgânico, ao invés de ser um e aparelhinho. Ana, e deixa eu te contar, essa semana Conte. recebi um artigo falando sobre a funcionalidade e a realidade científica da energia fotônica, né? Uau! Até mando depois, se vocês quiserem ver. Eu recebi de Manda. uma colega também, eu achei isso extremamente importante, porque a ciência comprova a eletricidade, ela comprova o recebimento no sistema nervoso, ela comprova que as células se comunicam por energia elétrica que é a energia que a gente recebe do cosmos e que Sim. vira eletricidade no corpo, né? Então, assim, não dá para fugir disso, né? Tanto o choquinho que as pessoas tomam, É, né? Encostar uma na outra, isso é uma energia que se movimenta, isso é o trabalho que a gente faz. No reiki, essa energia ela se multiplica, né? Ela aumenta, ela expande, é capaz também de trazer situações que também englobam casos de depressão, que não são só de agora, coisas de sim. lá de, né? Que traz a regressão, ajuda. É por isso que o acompanhamento psicológico é muito importante também, né? Então, tem Olha. sim que buscar um psicólogo, tem sim que buscar um médico, um terapeuta, e associado a isso, fazer um tratamento paralelo com alguma terapia. Seja ela o reiki, seja ela a barra, seja a cromo, seja a teta healing, qualquer coisa que a pessoa sinta sintonia, ressonância, né? Sinta Exato. que engloba ela. Mas não pode deixar o tratamento psicológico de lado, porque também são outras técnicas que São ajudam ali, complementares, né? né, Verônica? Não precisa ser Uhum. radical também. Sim, é. E eu tenho visto muito isso, assim. Ajudei, inclusive, uma colega que é psicóloga, que a gente trabalha junto na mesma clínica, a tratar 2 casos que ela tinha de tendências a ter suicídios, né? Nossa, Tendência, mas por relacionamentos afetivos, né? Os 2 casos por relacionamentos afetivos. Esse que eu contei por falta de perder o chão, de não ter de onde tirar a própria sobrevivência, na verdade, sim. né? E com reiki. Foram 2 sessões, 3 sessões de reiki, foi mostrando melhora, foi tirando aquela vontade, né? Ah, agora eu consigo enxergar de uma nova forma. Fulano não me dá atenção, não me dá bola, mas ok, eu vou tentar, É. né, lidar com esse sentimento. A rejeição é um sentimento que ainda entristece muitas pessoas, né? A rejeição é uma coisa que ainda está presente e que, querendo ou não, às vezes é o fundo É o do que fundinho do está poço, né? uhum, É que é muito do que tá ali. fácil. A medicina, do jeito que ela é desenhada, a medicina tradicional, é, e mais uma vez, né? É o que eu vejo, é só a forma que eu vejo. Você avalia a partir da sua opinião também, mas o que eu entendo é que ela cura muito só os sintomas. Então, é aquele tratamento Uhum, paliativo do sintoma. Então, aí eu tô numa sim, depressão. O que eu vou tomar? Um tarja preta, vou no psiquiatra uma vez, sei lá, quanto tempo. Talvez é, ele me indique um psicólogo. Talvez eu consiga ir nesse psicólogo, ou talvez não, porque ainda tem a questão financeira, muitas vezes, de você ter que procurar ajuda no particular e não ter condições de bancar isso. Ou então, exatamente. o desafio de encontrar isso gratuitamente. Mas, enfim,
Quando você Tem entra alguns para uma órgãos que terapia, trabalham, né? sim, mas quando você entra para uma terapia que vai trabalhar o fundo emocional, vai trabalhar o ponto energético, a ferida inicial, é como você falou. Aí a gente consegue chegar nesse fundinho do poço, onde está a raiz daquilo. Para aí sim ter um É. resultado mais efetivo, né? Mais prolongado até. Uhum. E às vezes não é na primeira, né? Às vezes demora alguns meses, demora, dependendo de quanto tempo a pessoa vem arrastando essa situação, né? De quanto está disposta a fazer o tratamento, porque também isso exige coragem, né? Bater de Muita. frente ali com aquilo. Eu estava vendo nas outras lives, acho que 2 lives que eu assisti inteiras aí, as meninas falando realmente é verdade, sabe? Essa questão da pessoa, 50% o terapeuta, 50% a própria pessoa, né? Paciente, Exato. consulente. Né? Se não tiver a parte dele, não flui, assim, vai até metade do caminho, né? A pessoa precisa estar disposta a querer cumprir aquilo que for pedido para fazer, a querer cumprir todo, né, o protocolo da terapia em si. E Né? disponibilidade. Muitas dessas pessoas que acabam sofrendo, principalmente por relacionamento. Ah, eu não estou no relacionamento feliz. Ah, ele não me dá bola. Ai, que não sei o quê. Quando você prospecta a tua felicidade, teu objetivo de felicidade, o teu propósito, a tua vida a uma outra pessoa, você não tem garantia de nada. Porque a única Não pessoa que é tem mesmo. responsável pela tua Uhum. felicidade é você mesmo. E aí esse buraco vai aumentando também, né, Verônica? Porque Uhum. é aquela É, não. engrenagem. Eu me impacto com a pessoa, com a rejeição, com isso, com aquilo, com o sentimento de ser vítima, com o sentimento de abandono. Aí eu me identifico com aquele sentimento e aí eu volto para aquela caixinha que alimenta o meu padrão de pensamento. E quando vai ver a pessoa tá numa Uhum. bola de neve, que o grande desafio é quem eu verdadeiramente eu sou. Porque Lidar aí com a quando eu... dor, né? Aprender a lidar Exato. com a própria dor. Isso não é um trabalho fácil, não, viu? Não, é Por desafiador, isso que poxa. por isso que muita gente começa e não termina, por isso que, sabe, ainda precisa esclarecer muito, né, isso para as pessoas. Esse trabalho que você colocou, né, esse movimento que você colocou é muito importante. Espero que o maior número de pessoas possíveis possa ter acesso, né, para poder saber o quanto elas têm apoio, né, elas descobrirem que elas podem ligar, elas podem falar com alguém, né. Tem um Exato. CVV da vida, que é, né, liga lá no Tem. 141, resolve. Se está emergencial, eu quero fazer tal coisa, estou sentindo uma angústia muito grande, não tem com quem, liga para o CVV, depois vai buscar uma ajuda em algum centro, né? Até tinha vontade de montar um núcleo, né, de Sim. tratamentos, assim, um lugar onde as pessoas pudessem ter como se fosse um SUS, né? Sim, mas você sabe que eu também alimento esse sonho dentro do meu coraçãozinho. E o universo, ele, né, uma hora as coisas acontecem. Mesmo que não Ah, seja com pelas certeza. nossas mãos, de alguma forma isso acontece. E é o futuro da medicina. Eu vejo muito, do mesmo jeito que a tecnologia atualiza, nesse movimento de transição planetária que a gente vive, nessa entrada de 4D para chegar na Uhum. 5D, toda a frequência muda, todo sentimento muda. E aí Muda. não tem Uhum. como. Chega um momento que é inevitável você parar para olhar a sua própria vida e entender que você é forrado de energia, que você é É, completamente energia dentro de uma matéria e não o contrário, né? e Ana, você concorda que agora falando um pouquinho, né, a sequência de downloads que está descendo Muito, é muito intensa, muito intensa. Então, assim, tem gente que está espanando, mas muito. não espanando literalmente de, eu vou fazer qualquer coisa horrorosa. Não, está espanando mentalmente, no sentimento, porque está emergindo coisas profundas, está tendo que lidar com, não é nem só com a própria sombra, é com desejos, com coisas que não foram realizadas, com, sabe, com sonhos, com tudo isso que não Exato. concretizou. E um download vem porque ele bate de frente com o teu propósito, ele bate de frente ali com aquilo que você tem que, né, tua missão no mundo, vamos dizer assim. Sim, E aí a pessoa, opa, peraí, né? E agora, o que que eu vou fazer? Não é bem isso que eu tô, não era isso que era o cronograma, né? Qual vai ser exato. o caminho agora? Ô, Vê, Então só acaba para quem não tem gerando. esse entendimento do que é um download, tenta dar uma pincelada aí para ver se a galera pega. Bom,
Vamos lá, ver se dentro daquilo que eu sei, né, que não é o, né, não vou colocar como supremo nem nada, mas tipo assim, é a minha pincelada. Download vem, a gente tem o nosso registro acástico, né, a gente tem a nossa, até gosto de brincar assim que a coluna vertebral que a gente tem, ela recebe o maior número, né, de sinapses neurais e tal, é onde transmite para o cérebro, transmite para tudo. É o canal da energia, né, passa por ali, pela coluna e vai e volta. Isso é aonde passa tudo que a gente recebe, né? Sim. Vem da fonte divina, o download são informações que vão descendo, informações do seu próprio espírito, da sua própria família estelar, cósmica, fora de religião, fora de qualquer concepção. Todo mundo vem de Espiritualidade, um, exato. né? Isso. Todo mundo vem de um agregado lá, né? De uma fonte, de uma sementinha que Sim, está além dos nossos, né? Da nossa concepção. E aqui, e assim, você vem com uma missão, você vem com um propósito, né? Seja ele mais simples ou maior, né? Seja ele você trabalhar dentro ali do teu núcleo, seja ele você colocar a tua voz, cada pessoa tem a sua, né, parte para cumprir aqui. Então, o download ele vem trazer isso. E aí, essa fase toda que a gente está passando vem em graus diferentes, né? Em mais informação, menos informação. Então, é natural assim, as pessoas sentirem um pouco mais de sono, desequilíbrio, tontura, sim, vertigem. Tá rolando muito isso, né? Então, pega uma gripe, tem essa onda do coronavírus, mas fora isso, sim. oscilação imunológica, né, o tempo todo, mas é em função disso. Tem que prestar muito atenção nos insights que vão vindo quando está nessa situação, sabe? O que vem no pensamento, o que vem de visão, porque está ampliando bastante, né? As pessoas estão abertas a receberem. Então, assim, tanto eu falo porque no Reiki, às vezes está trabalhando no Reiki e vem alguma coisa, né? Vem uma imagem, vem uma situação, e aí você tem que agregar aquilo, aí a pessoa às vezes não está tão preparada para receber informação, Sim. né? Aí você dá uma pincelada por cima, ela capta, aquele captar dela já vai fazer com que ela vai buscar, entendeu? Eu gosto muito de fazer E essa comparação da nossa mente, do nosso corpo, da nossa matéria 3D como um computador. E é exatamente de fato que assim é. Do mesmo uhum, jeito que você atualiza um computador, que você vai lá, baixa o programa, faz o download do programa, né, Bê? Faz o é, download do programa para atualizar e colocá-lo numa melhor versão. Dentro desse processo de transição planetária que a gente uhum, vive, é exatamente isso que a Verônica falou. Nós estamos sendo atualizados diariamente. E tem o muita tempo gente que, por todo. conta de não se preparar espiritualmente e energeticamente, mais uma vez, só para reforçar o que a Verônica lembrou agora há pouco, não é religião, é energia, é Uhum, espiritualidade, é ponto. energia. Sem obrigatoriedade de caixinhas. E aí, muitas vezes, por a É, pessoa não ter esse trabalho, acaba dificultando um pouco também, né, Verônica? é. Uhum. Abertura, né? Acho que o primeiro trabalho, assim, com as pessoas é trazer a questão da percepção, ensinar a sentir a energia, né? A gente já consegue ter um pouco mais né? Aquela brincadeira da bola, né? Sim. A gente consegue ter um pouco mais essa percepção. Então, quem está aberto para receber e aceita, começa a ensinar, a passar como é perceptível o campo vibratório, ele existe, né? E a maioria das coisas das patologias, não gosto de falar doença, né? Falar Sim, que nem a medicina chinesa diz desequilíbrios, né? As síndromes da medicina chinesa, nasce primeiro no campo vibratório, né? Tá exato. primeiro na aura, tá primeiro nos corpos, para depois descer para o físico. E quando desce para o físico, já tem buracos lá que precisam ser, né, tampados. Então, o fato da gente falar assim, ai, faz a sua meditação, ai, faz o seu, né, imagina a luz, imagina não sei o quê, É, é justamente para atingir os corpos, né? Não é assim, só de bonitinho, né? Porque tem gente que, é bonitinho porque você tem que se prostrar ali e imaginar. Mas é natural, né? É uma coisa que flui naturalmente. Então, é só aceitar. exato. Isso que você aceitou me traz um outro gancho aí. Porque a espiritualidade ela é tão sábia, ela é tão perfeita, que se você não aceitar, não adianta você pedir cura. Se no Uhum, teu íntimo tiver ali um apego àquela doença, tiver um apego ao sentimento de vítima,
tiver um apego, aquela situação mesmo de coitadinho, né? Porque tem gente que gosta de falar, ai, eu Uhum. tô tão cagado, meu Deus do céu, quanta alegria. Parece uma disputa, né? De quem tá pior na De quem tá história. pior. É, muitas vezes é isso. Se você tem esse apego, aí você pode trabalhar. Meu Deus, travou tudo agora. Você pode trabalhar a espiritualidade da forma que for, que não adianta. É. A espiritualidade ela é muito ética também, né, Vê? De trazer para Uhum. você aquilo que realmente você escolhe receber. E o que você está preparado, né? Aquilo que você vai Exato. saber lidar e tal. Tanto que muita coisa ainda não coloquei, muita coisa ainda não me coloco à frente, porque não me sinto completamente preparado. Vou fazendo aos poucos e tal. Já sei que tem muita informação para vir pela frente, né? E que muita coisa que eu queria agora não vai fluir, porque precisa dar vazão para um outro trabalho, para um outro projeto maior. Não sei qual é. Enfim, só Sim. informações, né? Eles Mas mandam um zipado, né? Compactado a informação. Mas eu vou falar para você que é confortante, né? Você ter o seu momento ali, né? É importante ter o seu momento. Senta, põe o teu mantra, toma o teu banho de erva. O banho de erva não é uma coisa só de né, da religião da Umbanda, do Candomblé. O banho de erva ele é É da energia terra, também, né? né? É uma energia da terra. Então, assim, aquilo limpa você, te traz conforto. Se não gosta do banho, faz um chá, faz um escalda-pés. Eu sempre recomendo essas coisas porque é o que eu vejo que realmente funciona. Porque Sim. é como se fosse uma intimidade com você mesmo, um carinho com você mesmo, né? Que não precisa vir do outro, vem de ti. E isso é muito bom, né? E é isso. Ó. Fica a dica aí, ó. Se conectar Tem com tanta essa coisa na cabeça certeza. assim, a gente nem. Mas é mó barato quando a gente percebe, depois desse processo, né, desafiador, de despertar, de entender que você é muito mais do que você está, de entender que os seus títulos não te definem, de entender que a roupa que você veste, se é de marca ou não, também não te define, que o teu saldo bancário Não, também não. Quando você se conecta com a fonte verdadeiramente, e aí se abre para esses downloads que a Verônica trouxe, aí as coisas começam a acontecer. Só que tem momentos, hum, como aconteceu com ela, que ela compartilhou com a gente agora no começo. Tem momentos que vai acontecer uma coisa que você vai olhar, caramba, que coisa ruim que aconteceu. Porque a gente tem necessidade ainda, por conta desse universo dual que a gente vive, né, Verônica? De colocar é. em caixinha de bom ou ruim. Quando, na verdade, Uhum. são só acontecimentos. Aconteceu o que É. aconteceu com a empresa que ela trabalhava, porque ela já estava vencendo o prazo da criatura. Ô, fofa, você tem uma missão para fazer aí, vai ficar até Vamos para quando? frente, vamos para frente. Não é? E quando É virou a bem isso. chavinha para você, Verônica, de você começar a olhar a situação e falar, putz, realmente foi o que eu precisava para esse próximo passo? Eu ainda penso, não é uma coisa que está completamente Sim, resolvida. ainda não Não, digeriu completamente. não, é muito recente, menina. Então, ainda tem aquele pezinho de, ai, será que eu volto, será que eu não volto, o que será que eu faço? Mas eu preciso estabilizar a vida material, mas eu estou conseguindo fazer o que eu sempre quis fazer, mas de uma maneira ainda muito básica, porque ainda estou dependente, querendo ou não, né? Então, assim, eu trabalho muito a aceitação. Eu não vou dizer que eu não sortei, dei umas espanadas assim, Quem nunca? mas eu venho trabalhando isso, sabe? Eu peço orientação durante a noite, eu peço. E outra, a questão de dormir também, né? O quanto tá movimentado, o quanto a gente acorda cansado, essas coisas. Então, assim, Verdade. tá intenso, tá muito intenso. Então, precisa realmente, não era o momento de eu estar onde eu estava, porque eu não ia suportar, né? Tudo É. isso que está acontecendo. E depois dessa pandemia, eu não ia estar preparada para poder receber e doar aquilo que, né, eu tenho feito. E eu acho que ainda tem muito mais para vir. É, A gente só tem que. só para vocês entenderem o que a Verônica está querendo dizer, que é assim, ó, quando a gente nasce aqui nessa terra, na 3D, para, por exemplo, auxiliar no processo de transição, auxiliar energeticamente nos processos no campo espiritual, porque a gente dorme, o corpo desdobra, o corpo espiritual vai trabalhar, fofo. É Uhum. incansável. Só que muitas vezes o trabalho espiritual ele é tão forte que o corpo, a matéria, sente e acorda cansada no dia seguinte.
Ah, Uhum. mas isso não é ruim e que não sei o quê. Não é, não tem bom ou ruim. Tira isso da mente, pelo amor de Deus. Esquece bom ou ruim. É o que é da forma que tem que ser. Isso É. também aconteceu comigo, tá, Verônica? Essa questão de transição de carreira e tudo mais. Só que eu me antecipei ao universo. Chegou um momento que eu estava tão agoniada dentro da empresa que eu trabalhava, que Você também me planejou, remunerava né? bem. E gritava, era um negócio dentro de mim. E aí eu falava, gente, mas eu tenho um boletim para pagar, eu tenho filho para criar, eu tenho não sei o quê. E aí só vinha no meu coração aquela certeza, tá tudo certo, tá tudo Tá tudo perfeito, só certo, não vai faz. faltar nada. Exato, exato. Você é abundância, nós somos abundância. E aí, É. enfim, aí principalmente nesse momento que a gente está vivendo dessa transição que é o Covid-19, o processo de pandemia, desencarne em massa sim, tá tudo mais tranquilo agora, mas olha o número de mortes que ainda tem. Olha o pico de mortes Uhum. que a gente teve. Aí vem a queimada do Pantanal, que tudo indica que seja o movimento dos homens, que foi um incêndio criminoso. Não é porque é animal que dói menos. O É, animal desencarna, o trabalho no espiritual ele é igual. As é, árvores, as exato. nossas irmãs, né, do povo de pé, as árvores sofrem. Quem está aqui auxiliando em todo esse processo acaba trabalhando junto. Eu não gosto nem de falar desse sistema, não, Verônica. Fala você aí, porque Se eu emociona, fico né? engasgada Mas aqui eu com tenho as uma, métricas. não, mas eu tenho uma sugestãozinha. Você, quando estiver perto do final, você me fala, Tá, porque eu quero propor aí para as pessoas um salminho para o final da noite, em função dessa coisa toda que está arrasou. acontecendo Fechado. no planeta, né? Uhum. Tá, quando faltar 10 minutinhos eu te aviso então. Tá, porque daí a gente faz e entra numa egrégora de harmonia, né? Porque querendo ou Exato. não, o salmo ele é uma palavra sagrada, né? Ele não é só do catolicismo ou de qualquer outro lugar, não. Ele é escrito sagrado, né? Então, ele reverbera na energia angélica. Vamos trazer isso, né? Exato. Que Uhum. lindo, que lindo. É, E é um momento que a gente tem também para se conectar, né? Para relembrar a nossa espiritualidade, essa espiritualidade que a gente esquece muitas vezes. é. E o que eu percebo, Verônica, eu não sei se você concorda comigo, dentro deste momento que a gente está vivendo, né? Desses últimos meses. Tem muita gente que antes não dava trela para a espiritualidade, mas a água bateu na bunda de tal forma que falou, cara, não tem como. Então, Uhum. eu percebo que tem muito mais pessoas, não só passando por processos de perturbação mesmo, assim, de não estar bem. É muito download junto, Uhum. né, Verônica? É muito download junto e a pessoa fica meio desajustada naquele começo, mas também pessoas É. que de repente acendeu um clique na cabeça, assim, acendeu uma E luz foi rápido, né? e foi rápido. Acho que está muito ligado à autoconfiança também, né, Ana? A questão de ter a autoconfiança para botar isso para frente quanto antes de recebe, né? Ah, eu vou Sim. fazer, tive essa intuição, estou disposta, vamos lá, vai dar certo, é isso aí. Não começa a colocar os obstáculos na frente, né? Como eu fiz, como outros colocaram e tal, Sim, né? Para adiar o que já tinha que fazer, é. né? E eu senti agora de compartilhar para vocês essa questão da materialização. Esse próprio movimento Amor em Luz, quando ele veio ele veio primeiro no meu coração. Aí eu falei, gente, que lindo! Puxa, que coisa legal, porque o tema me mexe demais, né? Que é o suicídio. Falei, nossa, que legal, vou fazer. Aí a razão começou a me perturbar. Mas tá de brincadeira? Você vai sair chamando o povo para fazer live com você, para falar de terapia. O povo vai começar a falar de você. Você vai ficar aí se expondo e que não sei o quê. Mas eu falei, pera lá, quem pediu foi meu coração, pô. Por que eu tô dando trela pra mente? Mandei a mente É, calar a a boca, fofa, mente. fofa. E a gente tem esse poder, tá? Porque quem manda realmente Uhum. é a gente. Quando coloca o coração na frente, melhor ainda. E aí foi isso que eu fiz. Falei, você quer saber? Não vou nem pensar, só vou fazer. E aí, de repente, a gente chega num momento como hoje que duas lives tiveram que acontecer. Porque é Ó, tanta gente de luz, tanto ser de luz pronto para transbordar aquilo que tem de bom para trazer aqui no mundo, para servir ao planeta, que aí a gente entende como é ruim quando a gente se acovarda. Quantas uhum. coisas eu já poderia ter feito se eu tivesse tido menos medo lá atrás? Se eu não tivesse me Mas é importado o tempo, tanto. né? É o tempo, né, do seu tempo, do seu próprio tempo, né? Não adianta forçar, não adianta, né? A gente tem que respeitar esse limite, essa linha, né?
não atrasar muito, né, o trabalho, mas Sim, entrar sim. ali no nosso ritmo, né, e fazer as coisas acontecerem conforme a gente consegue dominar ali. Acho isso interessante, É. não se forçar, né? É, A cada um questão no seu de. momento evolutivo, né, Verônica? Não dá para Uhum. você esperar de uma criança de 1 ano que ela saia correndo uma maratona. Não dá, Não. não É, dá. Mas, de repente, aquela criança, você pode estimular para ela engatinhar, dar o primeiro passinho. E é, para o terapeuta, eu acho que essa responsabilidade é uma das maiores, né, Verônica? De você entender o teu paciente, em que momento ele está para direcionar. exatamente, exatamente. E aí é todo um trabalho psicológico, né? Um trabalho de aceitação, né? De fazer a pessoa continuar, né? Mostrar que aquilo vale, né? Que ela não precisa fugir e se lamentar de dores e não sei o quê. É. E sair Tem do muita água para lamento. passar embaixo dessa ponte ainda. Ou se tem. Ou se tem. Pensando que esse Né? processo todo aí que a gente vive, que é energético e é muito real, ele dura uns tantinho de anos, a gente não vai estar aqui, não vai estar vivo ainda. A gente pode até É, ver no lado espiritual, né, Verônica? Mas muito é, dificilmente a gente vai conseguir acompanhar aqui encarnado mesmo. Porque é um processo denso, tenso e longo também. uhum. A gente veio, inclusive tem autores que falam sobre 9 anos, né? 7 anos de despertar só, né? É, Então, exato. faz as contas, né? Daqui para o final sei lá, chegar até 80 anos e eu tiver desperta nos 80 anos, vou estar contente. Mas Exato. é isso. É a desconstrução, né? Imagina você, vidas e vidas, né? Não só da gente, mas da nossa ancestralidade, pai, mãe, né? Avô, vó, tataravô, tataravó, que Sim, vem trazendo uma série de padrões, uma série de frustrações, que aquilo passa de geração em geração, passa porque o DNA, o gene, né, recebe aquilo, e você tem como missão, quando está desperto nisso, não é que você tem que fazer. Quando você acorda para essa situação, quando você começa a cavar demais ali dentro, você sabe que alguma coisa, né? Um exato. chamado ali tem, né? E tendo isso em mãos, assim, curar uma ancestralidade inteira, curar, harmonizar, né? É. Equilibrar toda uma árvore, todo. É, então, assim, é muito tempo. E vai, quando a gente acha que a gente resolveu uma situação, aparece uma outra. O importante é não desistir, né? O importante é você saber que aquilo é parte do processo. O importante é estar determinado, né? A encarar, a falar, eu vou me melhorar a partir disso, todos os dias, a cada momento. Exato. Pensamento negativo vai vir, isso vem, dias que não são muito felizes, a maioria, né? Mas é entender que tudo passa, né? Que nem o Chico dizia, tudo passa. Os bons e os maus passam, Exato. né? E ter Então, tendo isso em essa mente, maturidade de ter esse pensamento, né, Vê? é, é que também lida com o ego, né? Sim. Ele bate de frente com o ego isso. Então, é outro trabalho que se torna, né, um pouco, não maçante, mas ali, né? A cavalgada. E o importante é não desistir verdadeiramente, é entender que, cara, e para você que está assistindo agora nesse momento, ou ao vivo ou pela gravação, não importa, porque a linha do tempo também é uma ilusão dentro dessa matrix Uhum, maravilhosa que a gente vive, aliás. Mas se você está vivendo um momento em que você está inquieto, incomodado, insatisfeito, infeliz, se tem aquela sensação de agonia e você não sabe por quê, se tem aquela sensação de falta alguma coisa e você não sabe por quê, esse é um grande é, sinal de que está no momento de você descascar essa cebola. A gente vai é, descascando. Só que chega um uhum, momento que você precisa descascar nas camadinhas energéticas. E aí não uhum, adianta. Você pode ter vários insights incríveis com uhum, um psicólogo, com terapias tradicionais, digamos assim, né? Só que tem terapias energéticas que são necessárias para o teu processo. E uma não anula a outra. A gente tem que ter essa uma inteligência não aluna a também. outra. Isso, perfeito. Né? É complementar, né? É Até complementar, porque algumas exato. técnicas, técnicas da psicologia, da psiquiatria, são só deles, né? O terapeuta não Sim, pode fazer porque lida com a justiça, lida com a lei, etc., aquelas coisas todas. Então é importante estar sempre alinhado. Uma coisa que eu achei muito legal foi a questão de um hospital famoso aí em São Paulo, que agora eu não vou lembrar o nome,
ter colocado o reiki na parte da oncologia. Muito Eles legal. contratam um terapeuta reikiano para atender na oncologia, e aquilo eu achei fantástico, um salário bom, com, sabe, com todos os benefícios lá que você fala, poxa, isso é incentivo, né? Porque um paciente oncológico, né, com câncer ali, ele Sim. já não tem esperança, ainda mais quando ele está num estágio um pouco mais frágil, né? Então, o reiki ele vem para trazer essa calma, para trazer uma harmonização, né? Esperança que pelo menos ele sabe que ele vai ver uma coisa melhor, né? Ele sai desse plano e Exato. trabalhar a mente entre a transição, né, de um plano para o outro e tal. Eu gostaria muito que as pessoas que têm essa tendência a olhar a depressão como o fim do mundo, né? E Sim. pensar numa outra forma de eu vou tirar a minha vida porque eu não aguento. Eu vi isso acontecer, não foi só nessa questão do hospital, quando eu trabalhava também, colegas, né? Que postava sempre fotos, estava sempre nas redes sociais, saía com os amigos e tudo. Um belo dia, um colega entrou no apartamento e encontrou ela, né? Uma Nossa. corda no pescoço, pendurada. Então, assim, e ela não falava para ninguém, né? Então, essa coisa de por que não falar? Por que achar que só é ridículo? Por que achar que as pessoas vão rir? Ou, tipo assim, não tem como. Só os médiums, aquele médium, tipo, fodástico, né? Desculpa a palavra, Sim. mas que vai conseguir olhar e falar assim, não, essa pessoa tem alguma coisa, né? Mas Exato. ninguém tem bola de cristal, tem que falar, né, gente? Então, assim, estimular a pessoa a conversar, né? Às vezes é de uma maneira não muito. Às vezes a pessoa é um pouco retraída, né? Sim. Entende que não quer falar porque ou vai sentir vergonha, ou tá querendo uma atenção de uma forma diferente, né? Principalmente Mas dependendo do fala, meio que a pessoa cresceu também, né? Às é, vezes tem famílias muito quadradinhas que não falam, e ainda hoje isso é replicado na educação dos jovens. Não é falado de inteligência emocional, não é não, falado do sentir, de como a uhum, emoção funciona na vida da pessoa, como você tem que administrar a tua mente, porque a gente está naquela engrenagem da corridinha sexualidade, de né? Tudo. ratos, onde Uhum. trabalha, 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 ganha dinheiro, paga boleto, trabalha, 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 e aí não vive. Ó, a Dani lembrou que o hospital foi o Einstein É o Einstein, né? Não estava que colocou o lembrando, que legal. reiki. É isso mesmo. E foi o primeiro, né? Depois eu não sei se teve outros que colocaram. Mas eu acho muito legal. Eu ainda tenho vontade de ter um dia de voluntariado de reiki. Ainda não tive oportunidade, mas assim que eu tiver, eu quero abrir um dia, né, para oferecer o reiki voluntário. Top. Isso também vem de inspiração de um colega que me atendia reiki xamânico quando eu morava em Guarulhos, né? E eu ia lá toda sexta-feira em troca de um alimento não perecível, né? E ele aplicava 20 Sim. minutos, 30 minutos de reiki. Isso eu achava fantástico. E as pessoas iam, não estava pagando, né? É, Aí depois, quando queria um tratamento mais completo, porque via que era muito que bom, dava resultado. aí sim entrava em contato com ele. Mas o reiki voluntário é uma porta para o pessoal, né? Ó, Uma terapia voluntária é uma porta. vou te falar um negócio. O Cláudio, que fez live comigo no sábado, ele inclusive falou isso. Ele falou: ó, você que vive inventando moda, que se articula e faz, a gente podia mesmo pegar um dia, encher de terapeuta e fazer um dia mesmo de voluntariado. E aí, como eu já percebi que você é uma Ah, legal, voluntária, né? vamos, Eu olha o vou mesmo. universo, olha o universo concretizando. A Isméria É. comentou aqui, vê, de que muitas vezes as pessoas se afastam de pessoas depressivas. E infelizmente é uma verdade. Só que assim, Uhum. tem duas questões a serem levadas em consideração. Tem pessoas com depressão que não mostram que estão em depressão, que é o que a Verônica falou. Que aí é pior ainda, porque você não enxerga É. como você pode ajudar a pessoa. Porque é muito sutil Uhum. os sinais que elas trazem. E aí tem É. aquelas pessoas que estão tão agarradas na depressão que elas acabam criando uma barreira mesmo, que afasta, que não Uhum. permite que as outras pessoas cheguem. Aí esse é Uhum. mais. Os dois casos são muito complicados e os dois enfrentam dor, mas é legal quando você tem alguém sensível do lado que entende aquela dor daquela pessoa Sim, e que acolhe. sim. Acolhe, exatamente, né?
e que dá a chance da pessoa falar, da pessoa. Às vezes ela não vai falar com palavras, ela vai falar com um gesto, né? Ela vai falar com um olhar diferente. Exato. É, às vezes é algum assunto que ela que está corroendo ali dentro, que é muito particular e não quer expor. Tem N fatores, né, que faz alguém não querer mostrar uma dor desse tipo e que fica corroendo, né? Exato. Então, eu acho importante as pessoas poderem olhar isso, né, com uma forma mais ampla também, não só, sabe, não só, ai, fulano tem problema, não sei o quê, fulano tá bravo, ou fulano, ninguém gosta de ficar perto, mas por quê, né? Tem alguma coisa ali que está incomodando. Às vezes puxa para um lado da agressividade, às vezes puxa para o lado da reclusão, Sim, né? sim. Precisa estar sempre alguém de olho, assim, né? E todo mundo tem alguém que é chegado, um amigo, alguma É. coisa, né? O E, importante e essa, é isso olhar. e essa sensibilidade de quem tá perto, de repente só mostrar que tá perto. Porque Uhum, quem tá no meio desse turbilhão de dor, às vezes não consegue aceitar ajuda. Porque é tanta dor, é tanto sentimento, é tanta aquela barreira é tão grossa que realmente ela não consegue aceitar ajuda. Mas quando você uhum. amorosamente fala, olha, eu entendo, eu vejo que você está sofrendo e eu gostaria muito que você soubesse que eu estou com você. Só aquilo já quebra a barreira da pessoa, dela se É, sentir acolhida verdadeiramente e saber que ela realmente uhum. pode se abrir sem julgamento, porque aí que tá o X da questão. O Viu, Vê? julgamento. É É, quando a pessoa tentou falar a primeira vez que teve aquele julgamentozinho. Ai, para, depressão é frescura de é. rico. É quem não tem o que Uhum. fazer. Quando, na verdade, a gente já sabe que não é bem assim, né? É. Isso não é nada, né? Sim. Vai, dá uma volta. Não é bem assim, não, Vai né? sair com seus Tem que ter amigos. um olhar mais clínico. Não, Ó, tem que ter um pouco mais de apuro aí para olhar. ó, o Cleiton Maziero comentou aqui. Importante ter empatia com o próximo. Se colocar no lugar do outro e ajudar a superar esses desafios. Exato. É isso mesmo. É isso Exato. mesmo. A empatia é tudo. E na dúvida, vamos pensar no cenário pior? Você chegou na Uhum. pessoa, ela não conseguiu aceitar ajuda. Você tem uma coisa linda e maravilhosa, que é o teu campo eletromagnético, que você pode fazer uma meditação e emanar amor. E você pode ter Isso. certeza que o espírito dela, o que mais precisa é desse acolhimento amoroso. Mesmo que Uhum. você não consiga acolher o físico. Você pode Exatamente. emanar, não é isso, Vê? É, e também, assim, tem uma coisa que eu gosto muito de indicar para casos quando está começando nesse nível, né, do que a gente está falando, Sim. apometria, né? Nossa, é Apometria é um incrível. trabalho assim que tem trabalhado bastante isso, porque vai nas personas, vai na raiz, né? Vai aonde precisa ali trazer para frente. Às vezes tem alguma coisa além do nosso campo de entendimento, né? Que você sabe, que está ali Sim. Oh, atrapalhando, que está incomodando. Então, fica a dica, né? A apometria, ela ajuda muito a pessoa a ter esse tipo de nossa, a discernimento e apometria a merece encontrar. uma live inteira, cara, que é É, uma técnica surreal. Surreal. é. A Rosana falando. Inclusive, eu trabalhei com ela, né? Com a Ivana também, que estava aí, numa casa de apometria aqui, que agora está em pausa por causa da pandemia, mas futuramente volta. Tive contato com a apometria aí em São Paulo, num grupo chamado Arcas Ramatiz, e foi Ai, onde que eu legal. comecei. Você conhece, né? Que foi onde Sim. eu conheci a apometria e onde eu vi que as coisas, né, tinham uma visão diferente e que pode resolver muita coisa de problemas neuropsíquicos, vamos dizer assim, Sim. né? Então, acho importante esse tipo de tratamento também nessa questão da depressão, do suicídio, né? É engraçado. Eu sempre tive vontade de fazer. Ó, tá passando uma hora já, minha filha. Você ainda tem que fazer o salmo. Vou falar rapidão. Ah, é? Eu sempre tive vontade de fazer a apometria e conhecer a técnica. Aí eu cheguei lá, falei, vou ter que fazer um tratamento e que não sei o quê. Aí a hora que acabou a sessão, não, a gente já resolveu tudo que tinha para resolver. Você já está de alta. Falei, como assim? Tô cheia de nhaca, meu É. filho. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ele, não. Inclusive, eu queria te convidar para fazer o curso. E aí, na época, o curso caía no final de semana que eu tinha trabalho e não rolava. Mas ainda assim eu Uhum. quis estudar a técnica. E, gente, se soubesse o quanto a gente pode se auto-obsediar, É. vixe!
E que é o mais perigoso, né? E que é o mais Você vai entrando, perigoso. e que é uma energia tão difícil de sair, porque quanto mais você afunda, quanto mais você entra, você vai navegando nos próprios pensamentos ali, né? Mais você vai não você vai saindo do teu campo vibracional mesmo efetivo, né? Então é sempre bom trazer o pulso, né? Completamente. O pulso que Completamente. traz Ó, você para a dois realidade. comentários antes do salmo, para você já fazer aqui, antes que acabe o nosso tempo. Ah, A Ismera comentou que tem psoríase e quando ela estava ruim, as pessoas achavam que ela tinha uma doença contagiosa. Aí ela falava que a doença era só dela, que ela era meu egoísta e não ia Deus. dividir. Ó, você já está apegada na doença. Quando a gente se apega na doença, ela acha que ela pode viver com você a vida inteira. Quando, na Não chama de verdade, minha e nem de meu, hein? Não chama de é minha dor, minha doença, meu, não é seu. transmuta na terra, manda embora. E aí, a partir É, desse ápice, que é essa doença, a gente consegue achar a raiz que projetou e materializou no teu corpo essa doença. Mas bora pro exatamente. salmo, vamos lá. Vamos lá. E lembrando que, né, só um último negocinho, por detrás da doença tem a emoção. Exato. Eita, travou. Quando você falou emoção, travou. Tá travando, vê? Não estamos te ouvindo. Exato. Agora parece que Vamos voltou. lá. Voltou? Tá me ouvindo direitinho? Tá. Então respira fundo, né? Estamos. Vamos respirar bem fundo, vamos pedir aqui ao Pai Maior uma mensagem, pedir que traga aí um conforto que a gente possa passar para o planeta agora, com a nossa mão, com a nossa energia, com a nossa vibração, né? Com a nossa predisposição. Um salmo que todo mundo possa fazer para a Terra, nesse momento de transição e de problemas que a gente está passando. Olha só, Salmo 31, né? Então gravem aí, por favor, Salmo 31. Uau. Eu vou dizer só o que ele significa. Destrói as energias intrusas, negativas e maléficas. Elimina a raiva e recebe o perdão por seus pecados. Pecados que a gente pode dizer que Uau. são os ataques que estão acontecendo aí, né? Que na minha concepção é algo além da mão humana. Mas é para mim, assim. Então, se a gente puder rezar essa noite, né, antes de dormir, entregar, né, para o universo, para o Pai Maior, e fazer esse Salmo 31 antes de deitar, Uau. para liberar teu corpo energético, para liberar o teu campo para ir onde precisa ir, né? E ali trabalhar no que for preciso. Todo mundo vai, pode ter certeza. Independente de qualquer coisa, né? Só para constar. É. E ainda, como é um salmo da energia angélica, né? Lembrar de Arcanjo Miguel, de Gabriel, Melquisedeque, né? São seres que estão trabalhando muito forte nisso tudo. Mergulhar nessa energia de luz que existe, minha gente, Uhum. existe. Não Uhum. deixa se apegar na dor, não. Não deixa se apegar na doença. A doença ela vem para te ensinar algo. Olha para essa doença, como a Verônica bem lembrou, né? Tem a emoção aí por trás. Mas pergunta para ela, o Uhum. que que você quer me ensinar? O que que você quer me mostrar? Acolhe. É a mesma coisa com as nossas sombras, com os nossos medos, com as nossas dores. Acolhe Uhum. isso, enxerga. A partir do momento que você enxerga, que você É. integraliza, digere aquilo, ela passa a ser sua amiga. E aí ela não interfere mais nas suas decisões. Você consegue ter um caminho limpo para fluir. Vê, É. último minuto já. Minha gratidão imensa por ter aceito o convite. Adorei. Obrigado, viu? Obrigado você, obrigada Claudinha, obrigado pessoal todo, né? Pode contar comigo porque eu puder ajudar no que tiver dentro das minhas capacidades, né? E tamo aí. Obrigado pela minha primeira experiência, Aê! viu? Porque é a primeira. Espero É, poder eu tô contribuir me mais. achando a. Qual que é o nome? Que A eles queimavam teacher, as bruxas? Não, que eles queimavam as bruxas.
A Inquisição. Queimavam. Eu tô me achando Ah, Inquisição, porque eu tô jogando essa mulherada toda na fogueira, meu amor. jogou mesmo, ó. Ruiva já tô praticamente. Tá vendo? Mas é isso que é legal. A gente consegue se levantar. Quando a gente olha que tem talento, não importa o degrau, na escala evolutiva que a pessoa esteja, todo mundo pode É, contribuir com a evolução um do outro. Todos somos medicina. Por isso sim. que o movimento Aceitem a é transição, amor e né? luz, compartilhando medicinas, porque é isso. 5 É. segundos! Beijo, meus Valeu, amores. gente. Olha o Beijo, print da beijo. foto.